Fausto Moraes, estamos começando mais um Iajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, damos continuidade à seção dos episódios associados com o Instituto Etcai, naquilo que nós chamamos de lições Etcai. Está comigo também a professora Paola. Olá, Paola, tudo bem? Tudo bem, professor Fausto? É um prazer estar aqui novamente. Hoje teremos um convidado muito especial, professor Alexandre. Vamos ver se eu vou pronunciar corretamente. Treinei várias vezes. Kostecka. Ótimo. Ele é professor, está ministrando agora um curso com outros colegas e o professor Jônifer Barbosa, na PUC São Paulo, pós-graduação Geopolítica, Pressupostos Filosóficos e Teóricos. E é um curso bastante bacana, eu convido todos a conhecerem, um curso feito com bastante carinho, um curso de especialização está com as inscrições abertas e bastante amplo, com essa abordagem necessária, interdisciplinar, holística, crítica, para abordar a temática tão complexa, transversal e na sua origem ligada à cibernética, que é a inteligência artificial, que faz parte de alguns dos tópicos. Muito obrigada pela sua participação, professor. Tá? Eu que agradeço, né? Tudo bem, Paola? Tudo bem, Fausto? É um imenso prazer estar aqui com vocês, né, para dialogar a respeito de um tema tão importante para o nosso contemporâneo. Professor, só para a gente Complemente. explicar para quem nos escuta, a gente teve acesso a um texto que o professor escreveu que faz essa relação entre o momento que nós estamos vivendo com esse novo paradigma das plataformas. Então, eu queria fazer uma provocação inicial para entender qual que é a relação que a gente pode estabelecer hoje entre um conceito que nós chamamos aí de neoliberalismo e um outro conceito que é a plataformização. O que a gente pode atribuir a essa relação? Eu, como historiador, acho que a gente tem que recuar um pouquinho no tempo, né? A gente pode pensar lá no início do século XX, né, essa emergência do neoliberalismo como uma razão normativa, né, do mundo, né? Ali no início do século XX, depois adentrando ali no pós-guerra, né? E também a emergência dessas tecnologias informáticas, digitais, né? E cibernéticas também no início do século XX, né? E também adentrando aí o mundo contemporâneo no pós-segunda guerra, né? A gente pode falar em coemergência, né? Desses dois conceitos, né? De plataformização, né? Que se afirma ali no final da década de 90, início de 2000, né? E também do neoliberalismo, né? A gente pode pensar todo o século XX em conjunto, né? Professor, essas reflexões estão nesse seu livro de 2024, né, O Liberalismo Digital, Big Tech e o Futuro da Internet. Uhum. Você que tem todo esse background em História, mestrado, doutorado também pela UFPR em História, é muito importante essa visão para a gente fugir de abordagens apenas unilaterais, no sentido de abordagens mais técnicas, e a gente vê com maior profundidade essas questões. Como você fala, né, principalmente você deu um destaque ao Google, né, me parece, quando você fala das plataformizações, e daí me lembrei da Shoshana Zuboff, que Uhum. na sua obra ela vai trazer também todo um destaque ao Google, que ela fala que a problemática maior das redes sociais, das plataformas, começa quando a equivalência, que havia até um primeiro momento, uma equivalência dos dados pessoais que a gente fornecia e o retorno, né? Que é aquelas frases padrão, para a melhora da experiência do usuário, que não é bem assim, já não era bem assim antes e piorou a partir de um certo momento. Ela fala com superávit comportamental e ela Sim. associa isso à expressão estado de exceção do Google. Ela fala expressamente isso. E outros Uhum. autores, Walter Benjamin, Agamben, acho que você traz o Agamben, você dialoga com ele, trazem essa expressão. Haveria essa correlação? Como que você veria essa perspectiva? Eu acho que essa questão é excelente, né? Acho que já está proposta ali pela Shoshana Zuboff, né? Porque à medida que o poderio dessas empresas cresce, né, e se torna cada vez maior no mundo, e isso é uma questão a se discutir no contemporâneo, em todas as esferas, né? Elas precisam abrir esses campos de exceção, né? Campos de exceção à lei, né? Para a exploração, seja dos dados, né? Ou seja dos recursos mais necessários para
para a própria implementação dessas tecnologias, né? Quando a gente está pensando em data centers, né, big data e outras terminologias, nuvens, etc. e tal, esse campo metafórico, né, para explicar essas redes, né, para além do campo técnico, né, a gente está pensando em extração de recursos naturais, né, em vários países, né, extração de valor a partir do trabalho intenso de determinadas populações, né, a detrimento de outros, etc. e tal, né? Então, o campo, né, de extração, né, o campo de exceção dessas plataformas está espalhado por todos os lugares do mundo, né? A gente pode pensar o Brasil, né, pode pensar o continente africano, o continente asiático, que fornece contingente de trabalho, né? Fornece matéria-prima, né, para a criação de dispositivos, né, água, né, em vários locais do mundo hoje a questão da água para alimentar os datacenters também é uma questão central, né, uma questão a pensarmos, né, e as plataformas para elas operarem elas precisam abrir esses campos de exceção, né? Fugir, né, da qualquer possibilidade de regulação, etc. e tal, né? Acho que a chave aí é a questão da privatização, né, das próprias redes, não apenas do acesso, né, mas de como temos possibilidade de lidar com os recursos que são necessários para a conexão. O professor mencionou essa ideia privatização das redes. Pode explicar mais um pouquinho o que significa isso? Eu acho que isso está ligado, eu acho que até a primeira questão sobre o neoliberalismo, né, a questão digital, né? Esse ecossistema digital atual só é possível através da privatização das redes. Acho que é muito difícil, né, a gente pensar esse engajamento, seja de sensibilidades aí nas redes digitais, né, até o próprio armazenamento de dados que está implicado sobre a própria geopolítica dos estados atuais, né, os dados brasileiros, hoje saiu um estudo, né, de uma universidade aqui brasileira sobre quanto a gente já deslocou de recursos para essas empresas privadas, né? Então, esse ecossistema só é possível a partir da privatização da internet, que se reforça ao final dos anos 80, início dos anos 90, né? E também com dois acontecimentos muito importantes, que é os atentados de 2001, né? E a crise, né, dos commodities, não dos commodities, mas do subprime ali em 2008, né? Que elas se reforçam, né? Como empresas privadas, né? E elas começam a dominar nossas conexões, né? Desde o cabeamento, né? O backbone, etc. e tal, até o próprio acesso às redes, né? Então, enfim, né? Não dá para se falar internet hoje sem pensar a privatização. Quando a gente cunhou essa expressão privatização das redes, me parece que é uma proposta crítica àquela ideia tradicional que se tem, que a internet é um espaço público. É isso mesmo? Olha, é muito difícil hoje pensar a internet como espaço público, né? Tanto que a esfera pública tem muita dificuldade de legislar sobre esses espaços aí, né? Se não é a nossa grande questão atual, até da própria crise política brasileira, latino-americana e que está mundial, né? Quando a gente está falando de privatização, a gente está realmente se colocando diante desse sonho que havia da internet no final dos anos 60, 70, 80, né, de redes abertas, né, de possibilidade de compartilhamento das inteligências, né, de ciência aberta, etc. e tal, né, dessa abertura, né. Parece que hoje as redes se tornaram cada vez mais fechadas, né, a quem pode dispor de determinados aplicativos, né, a quem pode dispor, né, de determinados servidores, etc. e tal. Você coloca várias questões que você cita, né? O impacto ambiental, então a questão do uso da água pelos data centers, o impacto direto e indireto. E eu tenho pesquisado diversos relatórios, e tem vários relatórios apontando para todos esses impactos. Infelizmente, né, a gente que também é da área do direito e fizemos uma grande pesquisa para fazer um parecer, né, o Instituto Edcai fez um parecer com a ajuda dos colegas para a discussão que está do PL 2338 na Câmara. E Uhum. apontamos algumas fragilidades, como, por exemplo, o PL 2338 ele avança em alguns pontos em comparação com o anterior, que era o 2120, e traz, por exemplo, ele cita o impacto ambiental,
mas não traz nada mais de concreto para ali, né? Porque temos um impacto ambiental, sabemos, e o que que faremos a partir daí, né? Então, a gente fala sempre tem que ter alguma proposta concreta e medidas concretas, ações delineadas do que fazer para mitigar esse impacto ambiental, que também tem tudo a ver com a infraestrutura soberana. A gente fala de soberania tecnológica, então vamos autorizar data centers aqui, ok. E qual vai ser a contrapartida, seja de impostos, seja os dados pessoais, que tipo de dados vão ser usados, a linguagem que vai ser usada nos modelos para a preservação da nossa linguagem e melhora disso, porque não é só a gente fala da linguagem no Brasil, fala-se, pensa só no português, mas não é só o português, né? Embora tenha, por exemplo, o C4 AI, o Cláudio Pianês está com um projeto bem legal da recuperação do indígena, da linguagem, da língua indígena, mas são poucas ainda as iniciativas. É, então, acho importante esse ponto que você destacou e a questão também da internet, né? Se fala, eu escrevi um artigo, né? Desglobalização e a morte da internet globalizada, porque há um uso geopolítico cada vez maior da inteligência artificial e esses três modelos chaves regulatórios, China, Estados Unidos, União Europeia, e se a gente compara já vou lembrar o livro aqui, chave, que eu me utilizei, que faz essas comparações e faz as observações de que me parece que a gente não tem mais uma internet, esses princípios da origem, né, da internet já não são mais agora como era e como se sonhava ser. E há toda essa luta dessa supremacia tecnológica que influi também na questão da internet, porque a China e os Estados Unidos acabam bloqueando, né, determinados sites, determinadas empresas, aplicativos, tem todas essas questões. Como que você vê essa relação? Temos que falar, ainda há essas ideias, o professor Fausto já colocou, mas queria que você comentasse um pouquinho mais essa ideia, afinal de contas, a internet como a sua origem, ou hoje em dia nem poderíamos mais falar numa internet, falando-se em micro-internets fragmentadas, né, com essa ideia da morte da internet globalizada e o surgimento de paralelas, né? A exemplo dos Estados Unidos e da China, que China bloqueia diversos sites, diversos aplicativos norte-americanos, Estados Unidos a mesma coisa com chineses. Como você vê essa questão? Eu acho aí, meu vício de historiador, vamos retornar um pouco à história na internet, né? A gente falou em soberania aqui, né? Acho que foi bem colocada essa questão, professor Paula. A internet, ela se origina como uma máquina de soberania, né? Dos Estados Unidos, né? É como uma forma de sobrevivência à possibilidade de um hecatombe nuclear, né? Então já é uma questão colocada aí. Talvez esse sonho sobre a internet, talvez ele nunca tenha existido plenamente, né? A internet já se iniciou como um sistema fechado, né? Agora, a questão é que ele não era um modelo único para a internet, havia outras possibilidades de conectividade sendo colocadas, né, para o mundo, né, entender, né? Enfim, então a questão de soberania é essencial, esse é um debate atual, né? Teremos servidores soberanos aqui no Brasil, né? Esses servidores eles pertencerão a quem? Ao Estado brasileiro, né, o Estado constituído, ou a empresas transnacionais, né? Porque daí já a soberania já não funciona de forma tão como deveria funcionar, né? Afinal, né, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Cloud Act, né? Então, se a empresa é americana, independente de onde esteja o servidor dela, né, o Departamento de Justiça pode acessar, né, esses servidores, né? Então, a gente vai, que tipo de modelo de soberania digital nós vamos ter aqui? Tá, então vamos criar servidores nacionais, digamos assim, servidores, né, pertencentes ao Estado brasileiro, etc e tal. Tá, eles vão consumir muitos recursos hídricos, né, eles vão afetar muitas populações, né? Eu não sei, a gente pode falar em energias limpas e renováveis, né, em sentido mais amplo, né? Assim como, por exemplo, as hidrelétricas. Eu sou de uma região do Paraná que é habitada por várias hidrelétricas e elas têm impacto ambiental, né? Tem pessoas que moravam ali. Os servidores de dados vão fazer as mesmas coisas, né? Eles vão afetar populações, eles vão afetar nossos modos de existência em sentido mais amplo, né? Que contrapartidas, né, que a gente vai ofertar para o mundo, né? E a grande questão é, precisamos de tantos dados, né? Precisamos de uma economia baseada em dados,
né? Professor, eu Será preciso fazer uma provocação assim, com excelente. dois pontos. O Uhum, primeiro ponto é, me parece que hoje o paradigma é esse, o paradigma dos dados. E o uhum. modelo é um modelo de plataformização, como a gente já tinha falado no começo. É só para nós Sim, olharmos, por exemplo, o próprio funcionamento do Estado brasileiro. sim. A administração pública brasileira funciona com um ideal de ser 100% digital, Uhum, e junto com esse modelo, esse ambiente digital, vem um problema de soberania. Muitas das parcerias realizadas pelo governo brasileiro dependem de empresas transnacionais. Uma parceria com a computação em rede, a computação em nuvem, por exemplo, da Amazon, ou algum tipo de software da Microsoft. Como é que fica a soberania brasileira diante dessa, digamos assim, dessa invasão das grandes big techs uhum. na prestação de serviços dentro do Estado brasileiro? Serviços essenciais, né? O Brasil é até modelar, Essenciais. né, a digitalização do serviço público, né? Até para nós somos professores, por exemplo, o Lattes é um exemplo, né, de digitalização, né, da produção científica. Eu não vejo com nenhum problema o Lattes, eu acho que é importante como ferramenta de consulta, uma ferramenta cientométrica, bibliométrica, etc. e tal. Eu não vejo problema. Não vejo problema que a gente tenha o SUS, por exemplo, já totalmente digitalizado, né, para a gente ter acesso, etc. e tal. A questão é um paradigma quase de dependência, né? Como você bem falou, né, Fausto? A respeito de empresas transnacionais, né? Então a gente tem que talvez atravessar esses paradigmas, né, de plataformização, né, de entes privados a pensar talvez paradigmas de plataformização a partir de entes públicos, né, que são em si controláveis, né, estarão sob objeto da lei, etc. e tal, que é o que essas plataformas privadas sempre se esquivam, né? Elas têm a Shoshana Zuboff, aquela obra dela que dá umas 700 páginas, ela fica o tempo inteiro demonstrando como as empresas se esquivam, né, do Estado, né, de qualquer forma de controle, né? Isso toca numa questão que é corrente nas discussões regulamentares e nos debates, sempre se fala, se coloca que haveria um trade-off necessário entre se você vai regular por meio de lei, você vai obstar automaticamente, inexoravelmente, a inovação e a competitividade internacional. De uma certa forma faz sentido, porque países como Estados Unidos, Reino Unido e China não têm essa vocação tanto, no modelo regulatório deles não é tão forte a proteção de direitos como se a gente vê o paradigma da União Europeia. Mas esse livro que eu estava querendo lembrar o nome, que eu tinha esquecido, que é Digital Empires, né, da Anne Uhum. Bradford, ela que fez um livro anterior, mais conhecido, que é o Efeito Bruxelas, que ela fala que o GDPR da União Europeia, o Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia, serviria como um modelo que os outros países iriam se inspirar. E, de fato, sim, acontece isso, porque a própria LGPD no Brasil se inspira no GDPR. E, seguindo a mesma linha, ela fala nesse próximo livro, Digital Empires, entre outras coisas que ela aponta, que o AI Act da União Europeia seguiria o mesmo modelo também, né? E ela, ao comparar os três modelos regulatórios, China, Estados Unidos e União Europeia, fala que os Estados Unidos estaria se afastando mais da oposição com a China, e para isso, para ter um modelo mais oposicionista ao da China, estaria se aproximando mais da União Europeia. Então, essa perspectiva de se falar, então só a autorregulação é suficiente, ou outros argumentos que se fala, já temos a LGPD, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, para que precisamos de uma regulação específica para a IA? O diálogo das fontes vai fazer a junção aí de todas essas e vai ser suficiente. Mas é um falso trade-off, no nosso entender. A gente fez entrevista com vários colegas, como Floride, Hugo Pagá, Luan Cavô, que fizemos questão de fazer essa pergunta. Na sua opinião, há um necessário trade-off entre essas duas abordagens? E todos eles falaram que não, depende da calibração, não é? Por isso que todas as legislações também colocam já no início, né? Tentar fazer uma
obrigações proporcionais ao nível de risco. E parece que é isso que o nosso PL 2338, apesar de algumas falhas, a gente vai estar conversando com o Fausto logo mais com detalhes sobre isso. O AI Act também falha um pouco, tem algumas falhas, mas tem essa preocupação de incentivar a inovação, mas também aqui a gente criou até uma expressão, evitar a lavagem, se fala em lavagem ética, lavagem ambiental, blue washing, greenwashing, ethics washing, e também a gente inventou daí também innovation washing, que é também você falar só em inovação, mas sem atrelar a ética, né, meta-inovação, e sem atrelar a responsabilização, ficar só a inovação como um fim em si mesmo também, e não também olhar para o outro lado da proteção adequada a direitos, né? Então, me parece que todos esses princípios quando se pensava na internet como esse espaço democrático, e a gente pensar hoje no desenvolvimento das redes sociais, que são um dos principais produtos e serviços, e que a população, de modo geral, se socorre como mídia fundamental para se informar, e que em diversos aspectos corrói valores democráticos, como a gente vê por ser um fórum que dá ensejo a bastante reprodução de fake news, discursos de ódio e desinformação, minando o espaço público e minando esses valores essenciais democráticos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, acho que excelentes suas colocações, professor Paula. A gente está numa encruzilhada. Acho que talvez a questão digital, a questão da IA, a questão da internet, vou colocar entre aspas internet ainda, né? É uma encruzilhada, né? Esse mesmo espaço que propicia nosso encontro aqui, por exemplo, né? Encontro de pesquisadores, criação de ecossistemas de inovação, é o mesmo espaço também que a gente começa a colocar em dúvida, digamos, certos consensos, né? Democracia, né, desenvolvimento científico, etc. e tal, né? Talvez uma questão de calibragem, né, como nossos colegas colocaram, né, de você ainda fomentar a inovação, isso é possível, né? Você pode digitalizar a nossa educação no sentido de que tornar os jovens aptos a lidar com essas questões de forma mais proficiente, né? Então, isso há possibilidade de iniciativas, etc. e tal, né, para elas lidarem com esses meios, né, que elas enfrentam no dia a dia, né, além do próprio modo de governo, né, porque hoje já há uma digitalização do próprio exercício de governo da educação, né, a plataformização, né, do ensino, etc. e tal, dá para atravessar isso, dá para alfabetizar as crianças no nível digital, né, crianças e adolescentes, né. Acho que talvez aí se constrói efetivamente um sistema de inovação, né? Mas esse sistema de inovação não pode se dar no nível discursivo, né? Então, estou falando no nível do imaginário, né? Apenas como uma solução per se, né? A gente tem que pensar os limites éticos, né, da IA, por exemplo, né? Porque a Julie Cohen fala, olha, as plataformas elas se originaram no relaxamento de qualquer princípio de propriedade sobre qualquer coisa, sobre propriedade intelectual, propriedade artística, né? A IA ela está radicalizando isso. A IA se alimenta de dados, né, tornados discretos ali, pequenininhos, né? E recria, né? Textos, imagens, etc. e tal, né? A gente acha que é possível, né? Apesar que parece que quando eu escrevi minha tese, meu livro ali, parece que eu sou um pouco pessimista, mas é possível nós pensarmos novas formas de nos relacionarmos com a tecnologia, né? Eu não sou desses pensadores sobre tecnologia que acham que os ludistas estavam corretos. Talvez os ludistas naqueles momentos estavam corretos, né? Mas nós não podemos reeditar ludismos aqui. Eu acho que a gente vai avançar nessa questão, né? Mas é o nosso modo social de nos relacionarmos com a técnica, né? Há possibilidade, sim, há grupos menores pensando os novos usos para a tecnologia, há sim, né? Para além dessas big techs, né? Movimentos de trabalhadores, movimentos de sindicalizados, né? Coletivos de artistas, né? Etc. E tal. Há várias possibilidades, né? Para além também da necessidade de regulação, né? A questão que objeto que a regulação, né, tem como objetivo, né? É um objeto que sempre está em mudança, né? Esse é nosso grande problema, né?
lidar com um objeto que se nega como objeto todo o tempo, né? Subjetiva, dessubjetiva, né? Tanto as pessoas como as coisas, né? Que se relacionam, né? Então, por exemplo, um rio, agora você é meio heideggeriano, um rio já deixa de ser um rio quando tem uma ponte em cima. Agora imagine um rio na frente de um grande servidor, né? Uma grande base de dados, né? O que se torna esse rio? Então a gente tem que pensar essas questões aí de fundo. Alexandre, aqui o nosso tempo do episódio do podcast ele é restrito, então a gente tem essa limitação temporal, mas eu não poderia estar no episódio com você sem te perguntar algo que eu vi na sua escrita e me chamou muito a atenção. E aí eu peço como manifestação final que você pudesse aí nos esclarecer o que significa isso. A organologia das plataformas digitais. Eu achei esse termo tão interessante e queria ouvir da sua voz o que significa. Ótimo. É um termo que eu impresso do Bernard Stiegler, né? Acho que ele foi um filósofo da técnica, da tecnologia, que foi essencial para eu pensar a minha tese, né? E ele pensa, olha, essa separação entre o que é orgânico e inorgânico, ela não se opera mais nesse engajamento tecnológico do atual. E certamente as plataformas digitais, as empresas de tecnologia que estão à frente das IAs generativas, etc. e tal, elas sabem disso, né? Então, e elas estão propondo novos mundos a partir disso, né? E eu acho que nós estamos no momento de, pelo menos sentar com essas empresas e negociar esses mundos, né? Se não for para desbancarmos esses projetos de mundo deles, né, mas pelo menos para negociar quais são os termos desses novos mundos, né? Um mundo em que o virtual e o real a separação entre virtual e real já não fazem tanto sentido, né? Então, quando a gente está falando de organologia, é o fim dessa separação entre o orgânico e o inorgânico, entre o biológico e o não biológico, etc. Tal, né? O ser humano, por extensão, ele é técnico e tecnológico. Né? Então, por isso que, nesse sentido, eu acho que a gente não vai retroagir. A gente vai estar sempre ali, né, lidando com essas novas questões, né? Por isso que eu trago impresso esse termo do Bernard Stiegler, né? É um termo que aparece 2 vezes, né, como subtítulo no meu livro, acaba instigando um pouco de curiosidade, mas é isso, tá? Obrigado, Fausto, obrigado, Paola, pela conversa, queria continuar mais aqui com vocês, está bem interessante. Excelente. Alexandre, eu agradeço a sua disponibilidade para a participação no nosso episódio do Iajustalk, com parceria do Instituto Etcai, e vou convidar a professora Paola para fazer aí uma fala final também, antes de nós encerrarmos. Muito obrigada, professor Alexandre. Fica já o convite para a gente continuar isso em uma próxima oportunidade, que o assunto é infinito, né? Sim. Principalmente as suas palavras finais, já me cocei aqui para falar essa questão do conceito da IA, né? Que é muito também colocado, um dos pontos centrais na esfera regulatória, né? Já se Sim. começa a discussão por aí, né? Como vamos regular algo que não conhecemos ao certo, não sabemos nem um conceito homogêneo, ainda não há um conceito homogêneo, como nós vamos regular, né? Mas vamos deixar isso para uma próxima e agradeço novamente. Destacamos que a gente está com as inscrições abertas do curso na PUC São Paulo de pós-graduação em Geopolítica, Pressupostos Filosóficos e Teóricos, com a participação do professor, coordenação do professor Jônifer Barbosa e vários colegas, e temas fundamentais para a gente entender numa chave holística, interdisciplinar e crítica a questão da tecnologia e da geopolítica. Muito obrigada. E antes de encerrar, eu só vou deixar o convite a todos que nos acompanham, professor Alexandre e professora Paola, que possam seguir os colegas nas redes sociais e também conhecerem os outros episódios do Iajustalk, seja no Spotify, no YouTube, que sempre tratam dessas temáticas do direito e da inteligência artificial. Agradeço, então, a atenção de todos e falamos numa próxima. Até mais. Até a próxima, pessoal.